E de volta com a nossa programação ao vivo aqui pelo site Notícias Agrícolas. Hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2015, agora são 9 horas, mais 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. E nós voltamos trazendo informações sobre o desenvolvimento e a situação da safra de grãos no estado de Goiás. Por lá a situação é bastante complicada, o clima é bastante adverso, né? Falta chuvas em muitas regiões e sobre isso é que nós vamos conversar agora com o Cristiano Palavra, que é consultor técnico do sistema FAEG-Senar, lá do estado de Goiás, da Federação de Agricultura do estado de Goiás. Cristiano, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Carol, bom dia a todos. É isso mesmo, né, Cristiano? A situação aí no estado de Goiás começa a se agravar com essas atuais condições de clima. Sim, a gente veio de um período aí de chuvas até regulares nos meses de novembro, no mês de dezembro. Nós tivemos um atraso de plantio em outubro já por falta de chuvas, mas sem impactos, apenas atrasou o plantio. Nesse momento, depois do Natal, final do ano passado, para cá as chuvas estão bem irregulares, chovendo apenas em pontos isolados do estado, bastante abaixo da média do que a gente acompanha nesse período, apesar de no ano passado a gente ter visto uma situação semelhante. E como essa situação não se resolve, as chuvas não retornam, começa sim a se pensar em perdas, e isso em todas as nossas regiões, inclusive a nossa principal região produtora, que é o sul, sudoeste goiano. Cristiano, então já podemos afirmar, já podemos acreditar que vai haver uma perda significativa de produtividade aí nas principais regiões produtoras de Goiás. Sim, Carol, é um pouco difícil mensurar ainda qual o tamanho dessas perdas, mas já podemos falar em perdas sim. A gente vinha acompanhando isso na semana passada, na grande maioria das áreas, se as chuvas retornassem, as temperaturas dessem uma amenizada, até poderiam se recuperar, mas nesse momento, passada mais de uma semana, a gente vê que essas lavouras, mesmo recebendo chuvas agora, ainda assim vão ter perdas, as perdas são irreparáveis. E como não temos previsões futuras aí muito animadoras, essa situação aí pode se complicar ainda mais. Cristiano, na última sexta-feira a Conab trouxe o seu último levantamento sobre a safra de grãos 2014-15, estimando a safra de soja brasileira em 95 milhões de toneladas. Você acredita que a gente possa chegar a esse número ou, assim como no estado de Goiás, a gente tem uma situação semelhante já de perdas de potencial produtivo e a gente não deve chegar a esse número? Olha, eu acredito que a gente possa ter uma redução sim, Carol. Aqui em Goiás nós trabalhávamos com uma expectativa inicial de nos aproximarmos de 10 milhões de toneladas. Hoje, olhando a situação atual, eu já acredito que a gente já começa a trabalhar com patamares menores. No ano passado, é interessante a gente comparar, tivemos um período que chegou até 40 dias sem chuvas em algumas regiões. Foi uma das piores secas aí que nós tivemos nos últimos anos, que nos trouxe uma das piores produtividades das últimas 4 ou 5 safras. E mesmo assim, a nossa perda total lá no final, frente às expectativas iniciais, foi em torno de 10 a 12%. Então, realmente, a gente precisa dar uma acompanhada nesses próximos dias. O atraso do plantio nesse ano vai complicar um pouco mais a nossa situação de seca, porque as lavouras estão em nível de desenvolvimento menor, mais lento do que no ano passado, então vai afetar mais. Então, apesar de ser difícil prever agora, já temos perdas sim, e isso pode se agravar se não ocorrerem chuvas nos próximos 5 a 10 dias. Era exatamente essa a minha próxima pergunta para você, Cristiano. Quanto tempo mais essas plantas aguentam e em que fase elas estão exatamente, Cristiano, nesse momento? Em que fase estão exatamente as lavouras de soja no estado de Goiás? Normalmente nós temos uma variabilidade de plantio que resulta em uma variabilidade de desenvolvimento bem grande. Nesse ano, em função do atraso, a janela ficou bem estreitada para o final, os últimos 5 dias de outubro e o mês de novembro, o plantio. Então essas lavouras estão praticamente todas, aí, a grande maioria em enchimento de grãos, uma parte, mas a grande maioria delas ainda na fase mais inicial e meio de enchimento de grãos. Poucas lavouras já em maturação, em final de ciclo. Então, o prejuízo tende a ser maior do que a gente viu no ano passado. Entendi. A situação é semelhante para o milho, Cristiano? Como é que está essa situação? Olha, o milho, por estar com uma área plantada bem menor do que da soja, ele está sofrendo efeitos
um pouco menores. Ele está localizado em regiões que apontam problemas um pouco menores do que aqui ao sul do estado, apesar de a gente ter situações críticas também no centro do estado e no entorno do Distrito Federal. A única região que está tranquila, digamos, aqui dentro de Goiás é o norte, que sofre efeitos aí mais efeitos climáticos vindo do norte do país. Mas assim, o milho também está sendo afetado. A gente tem mais relatos de lavouras de feijão também, Carol, sendo afetadas já por essa falta de chuvas. E como tem sido a incidência de pragas com esse tempo mais quente e seco, Cristiano? Tá mais forte esse ano? Tá mais preocupante? Como é que está essa situação? Na verdade, até o momento está tranquilo. A gente veio aí sem grandes problemas com ferrugem até o momento e também sem grandes problemas com lagartas e outras pragas. Mas essa situação de seca beneficia, de certa forma, essas pragas. No caso de doenças, não, né? A umidade já seria melhor para as doenças. E essas pragas, como também a gente vai ter uma dificuldade na aplicação de defensivos com essa baixa umidade, pode ter efeitos aí um pouco mais complicantes agora daqui para frente. Mas até o momento não temos grandes problemas com pragas e doenças. Cristiano, diante desse cenário, tem alguma orientação que deve ser feita ao produtor ou infelizmente a gente tem mesmo que esperar a boa vontade das chuvas e um cenário climático mais favorável? Bom, Carol, não tem jeito, né? Para essa safra, claro que a gente pode pensar aí, pensando mais a longo prazo, em práticas conservacionistas aí que possam tentar melhorar essa situação de garantir mais umidade no solo, mas isso para uma outra safra. Agora não tem mais jeito, a gente precisa esperar essas chuvas e fica a recomendação aí que o produtor se atente para o outro lado, né? O que está ainda na mão dele, se preocupar com a comercialização. Já temos algumas colheitas, o mercado já está mudando aqui internamente em função dessa seca. Então é importante que ele fique atento a isso para, caso ocorra uma perda de produção, ele pelo menos aproveite uma possível alta nos preços, né? Esse é o nosso próximo assunto, né, Cristiano? Como está o mercado aí no estado de Goiás, principalmente no caso da soja? A gente vê os preços cedendo um pouquinho no mercado internacional essa semana, mas os consultores, os analistas acreditam que já o mercado, os investidores devem se voltar a esses fundamentos de clima aqui no Brasil, essa situação de seca. Você acredita nisso também? Eu acredito que sim. Na semana passada a gente vinha com patamares um pouco melhores na comercialização de soja, os preços. Depois dessa queda do dólar dessa última semana e o levantamento do USDA, os preços deram uma recuada aqui em Rio Verde, em outras regiões, mas sim a gente já começa a ver uma preocupação em relação a esse clima seco. Nos últimos dias, as notícias de clima seco explodiram, digamos, né? A gente viu muito mais se falar sobre isso e não está localizado só ao estado de Goiás. Então, eu acho que vamos ter, sim, reflexos e o produtor é muito importante que ele esteja atento agora para pegar essa comercialização, se vier aí uma melhoria nos preços, uma comercialização melhor, né? Que média de preços a gente tem para o mercado goiano agora, Cristiano? Nesse momento, para uma soja entregue aí ainda dentro do mês de janeiro, por estar com um volume muito pequeno a ser entregue ainda em janeiro, acredito que em torno de R$ 56, R$ 57 reais, preço que eu peguei hoje com consultores da região de Rio Verde. Já aí para a região de Silvânia, outras regiões, a gente já chega mais no centro do estado a R$ 60 reais a saca, que são as regiões com um preço um pouco diferenciado. Mas a gente vinha trabalhando na semana passada com preços de 60, 58 já em nível normal. E hoje a gente já reduz aí para esses patamares de 56, 57 para janeiro. Já para a soja, o grosso da nossa soja, que vai ser entregue em fevereiro, março, preços em torno de 54, 55. Até porque a gente tem uma pressão vinda do dólar também, né, Cristiano? Um dólar mais fraco certamente vai resultar em preços um pouco mais baixos para a gente aqui também no Brasil. Sim, essa redução já se mostrou, né? Na semana passada a gente teve trabalhando nos patamares de 58 a 60, essa semana já recuamos para 55, 56 para a soja de fevereiro, né? Então isso já é um reflexo do dólar e esse levantamento do USDA também nos mostrou um pequeno acréscimo aí na produção, então isso também trouxe impactos aqui internos, né? E no comércio do milho, Cristiano, a gente tem preços sustentados? Sim, o preço do milho ele está bastante interessante para esse momento. Para o milho disponível, também bem
pequeno volume ainda disponível nesse período, mas para quem ainda tem, consegue preços aí na faixa de R$22,50, R$23, e para os contratos de safrinha, aí um preço até bastante interessante, em torno de R$20 para a região sudoeste, e na região centro aqui do estado, em torno de R$19,50 a R$20 também, nesses patamares. Cristiano, é importante lembrar que a safrinha vem aí e é preciso de ter um quadro também climático favorável, já que a janela de plantio está bem ajustada esse ano, né? Certo. Agora, realmente, essa seca pode trazer um adiantamento de colheitas. Isso é um fenômeno para as lavouras que estão mais maduras, isso pode realmente ocorrer, mas existe aquela grande preocupação. A gente conversava algum tempo atrás, Carol, que em função daquele atraso de outubro, a janela de plantio ficou extremamente estreita. Então, o produtor vai ter que arriscar para entrar plantando no mês de março. E o que a gente vê em geral é que o pessoal vai plantar, mas com menores investimentos. Tá certo. Cristiano Palavra, muito obrigada pelas suas informações. Eu sempre sugiro, né, quando a gente conversa com você, que os produtores procurem a FAEG, procurem o Sistema Senar, para que eles possam, né, também ter uma orientação nesse momento complicado, embora dependa do clima, mas vocês certamente podem ajudar aí na FAEG, no Senar, a trazer alguma orientação para os produtores também, né, Cristiano? Com certeza, com certeza. A federação, tanto a Federação da Agricultura quanto o Senar, está sempre à disposição dos produtores. Claro que a gente não consegue fazer uma mágica, que gostaria muito de fazer chover nesse período, né? Mas no que for possível, principalmente essa questão de mercado, orientações, a gente está à disposição aqui dos nossos produtores, eles podem entrar em contato com a gente. Sem dúvida. Cristiano, muito obrigada. A gente volta a se falar, então, para saber os resultados dessas condições de clima adverso aí para o estado de Goiás, tá certo? Com certeza, Carol. Tomara que com notícias de chuvas chegando aqui no estado, e eu agradeço aí o espaço e fico à disposição. Tomara. Nós aqui agradecemos. Tenha um bom dia, boa semana, Cristiano. Boa semana. Até mais. Até mais. Bom, então a situação está complicada. Como disse o Cristiano, ainda é difícil mensurar os prejuízos que as lavouras de soja vão ter nessa safra 2014-15, mas certamente terão, porque em algumas regiões não chove há mais de 20 dias no estado de Goiás. Bom, para a gente encerrar esse bloco, vamos fazer o seguinte, vamos checar as cotações na BMF, que já abriram, os negócios já começaram por lá, e a gente começa com os números do milho. Milho abriu em campo negativo, janeiro R$ 27,45 por saca, perde 0,04%. O março, R$ 29,60, com queda de 0,67%. O maio, R$ 28,95, queda de 0,82%. E o setembro, R$ 28,97, com queda de 0,69%. Preços do café agora. Mercado atuando somente com o primeiro e o último vencimentos. O março, $220,35 por saca, alta de 1,73%. E o setembro, $229,10, queda de 2,32%, ou melhor, alta de 2,32% nessa manhã de quarta-feira na BMF. Números do boi. Para janeiro, leve baixa de 0,14% a R$ 143,80 por arroba. E esse é o único vencimento que opera ainda nessa quarta-feira. Nenhuma movimentação para as demais posições. No caso do dólar, a moeda norte-americana abriu em alta frente ao real nesta quarta-feira e tem alta agora de 0,34%, cotada a R$ 2,64 mais 5. Vamos ver se esse movimento positivo continua ao longo do dia. Bom, a gente fica por aqui com a nossa programação. Na sequência, tem a Fernanda Custódio com o acompanhamento de safras, informações direto de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, e de Unai, Minas Gerais. A Fernanda, então, volta na sequência. A gente volta a se encontrar amanhã às 8 horas em ponto pelo horário de Brasília. Você é nosso convidado a ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã, tenha um bom dia.